E aí, meninada, vamos louvar ao Senhor? Paz do Senhor, crianças. Glória a Deus. Se algum dia você ouviu bem longe um canto no ar, também no rio destino a nadar, no campo as flores que brilham ao sol, e todos louvam, todos juntos, louvar a natureza, a Deus o Criador. Se algum dia você tentou ver onde acaba o mar, se numa noite bem linda você tentou contar as estrelas no céu, sentiu que louvam todos juntos, louvar a natureza, a Deus o Criador. Somos de tudo a maior, das criações que Deus fez a maior. Por isso, mas também nós, muito mais, com nossas vidas podemos louvar, vivendo em Deus, vivendo em Deus, vivendo em Deus. Ah, que legal! Agora nós vamos louvar uma música que você compôs já faz algum tempo, e algumas crianças já conhecem, e algumas vão aprender pela primeira vez. Vamos lá. Chama Deus é o Socorro. A vida de um bom cristão não é muito fácil, não. A vida de um bom cristão não é muito fácil, não. Joelhos no chão, com muita oração e Jesus no coração. Joelhos no chão, com muita oração e Jesus no coração. Se você cair, não vai sucumbir, os braços de Deus te levantará. Aquele que fala a verdade não tem nada que se vergonhar. Aquele que fala a verdade não tem nada que se vergonhar. O socorro de Deus também vai te alcançar. Usou Deus o corvo para alimentar. O peixe trouxe a moeda, usou a mula pra falar. O peixe trouxe a moeda, usou a mula pra falar. A vida de um bom cristão não é muito fácil, não. A vida de um bom cristão não é muito fácil, não. Joelhos no chão, com muita oração e Jesus no coração. Joelhos no chão, com muita oração e Jesus no coração. Amém. Amém. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre medo.
Vim aqui pra gente conversar um pouquinho sobre medo. Bom, você tem medo de alguma coisa? Tem alguma coisa que te deixa assustado? Pode ser um medo do escuro, um medo de algum bichinho. Será? Bom, eu acho que todos nós acaba que a gente tem algum medo, né? E hoje nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre medo e como a gente deve agir quando tem medo, tá bom? Pra gente aprender isso, a gente vai lá em Mateus, no capítulo 8, e vamos ler dos versículos 23 até o 27. Pede para sua mamãe pegar sua Bíblia. Se você já for grande, pega sua Bíblia e vem ler comigo, tá bom? Muito importante nós lermos juntos a palavra do Senhor. Então, em Mateus 8, no versículo 23, eu vou ler aqui, tá bom? Até o 27. Então, entrando ele no barco, aqui ele tá falando de Jesus, tá bom? É uma parábola, é uma história que aconteceu com Jesus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Bom, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava com os seus discípulos, que eram os homens que andavam com Jesus, num barco pela noite, e de repente veio uma grande chuva, uma grande tempestade. Uma tempestade forte, com ventos também, não somente com chuva, e aquela água e todo aquele vento começou a entrar dentro do barco, começou a balançar o barquinho, que eles estavam de um lado para o outro. Para pensar, é uma situação um pouco assustadora, não é? E Jesus também estava no barco com eles. Só que o que Jesus fazia? Jesus dormia. No meio dessa tempestade, Jesus estava dormindo. Então os discípulos falaram: Mas como que pode o Senhor estar dormindo no meio dessa tempestade? Se o Senhor não fizer alguma coisa, nós vamos morrer. Os discípulos estavam com medo. Eles estavam assustados. E aí Jesus acordou, e somente com uma palavra ele fez com que toda aquela tempestade se acalmasse. O mar e o vento obedeceu ao Senhor Jesus. Bastou uma palavra dele para que toda aquela tempestade fosse embora. Então ele virou para os discípulos e falou: Homens de pouca fé, por que vocês ainda não confiam? Por que vocês ainda têm medo? E aí, olha que legal. O nosso Senhor Jesus é poderoso para fazer com que todos os nossos medos vão embora. Mas para isso a gente precisa ter fé. Quando a gente fica assustado com alguma coisa, às vezes a gente fica com tanto medo que a gente não consegue ver que Jesus está com a gente. Como aconteceu com os discípulos. Eles estavam tão assustados, que eles falavam assim: será que Jesus não está vendo tudo isso que a gente está passando? Será que ele não está vendo todo esse nosso medo? O que ele vai fazer para nos ajudar? Mas Jesus, bastou uma palavra e ele acabou simplesmente com aquela tempestade. Então, quando nós temos algum medo, quando nós temos alguma insegurança, nós temos que lembrar que o Senhor Jesus está com a gente e que tudo está debaixo do controle dele. Então, somente uma palavra dele, todos os ventos e maiores tempestades possíveis vão embora. Quando ele está conosco, a Bíblia também fala assim, ó: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Sabe o que isso significa? O verdadeiro amor, que é o Senhor Jesus com a gente, que é o Senhor Jesus no nosso coração, ele manda embora o medo. Sabe por quê? Porque ele é poderoso. Então, quando a gente está com o Senhor, que é o mais poderoso, para que nós vamos ter medo? Se o mais poderoso cuida da gente. Para que nós vamos ficar assustados, sendo que o mais poderoso do mundo está do nosso lado? Nós temos que entender que Jesus está conosco sim. E se você sentir medo ou estiver passando por uma situação que às vezes você não sente que o Senhor está com você, tenha fé, porque ele fala aqui para os discípulos deles: homens de pequena fé, por que vocês não acreditaram que eu ia fazer alguma coisa? O Senhor sempre vai agir ao nosso favor. E quando ele está do nosso ladinho, ele manda embora todo o nosso medo.
Quando você estiver com medo, quando você se sentir assustado, faça um exercício de orar ao Senhor, de falar: Senhor, eu estou assustado, mas eu confio que o Senhor vai fazer o melhor por mim. Porque os discípulos, eles ficaram tão assustados que eles começaram a perguntar: será que Jesus vai fazer alguma coisa? Então, que a gente aprenda com eles e a gente faça diferente, a gente faça assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor vai falar comigo, que o Senhor vai fazer alguma coisa, porque o Senhor está ao meu lado. E é muito importante a gente poder ter essa garantia, essa certeza e essa alegria de que o Senhor está com a gente, não é? Então, independente do barquinho que você esteja, independente do tamanho do seu medo, do que te deixa assustado e te deixa triste, não se esqueça, Jesus está no nosso barquinho. Jesus está conosco, Jesus está pronto para dar a melhor solução, para dar a melhor alternativa e para nos abençoar. Certo? Espero que vocês tenham aprendido. E agora vamos orar junto para que o Senhor mande embora todos os medos e o que nos deixa assustado no nosso coração. E para isso nós temos que orar pedindo fé. Porque quando nós temos fé no Senhor, quando nós acreditamos que Ele é o mais poderoso de todos e está do nosso lado, não tem motivo de termos medo. Combinado? Então vamos lá, feche os seus olhos aí na sua casa e vamos orar juntos ao Senhor. Senhor Jesus, hoje eu peço que o Senhor venha no meu coração e mande embora todo o medo, tudo que me deixa assustado. E coloque no lugar disso, Senhor, cada vez mais fé, para que eu acredite que o Senhor, o mais poderoso do mundo, está ao meu lado. E que por isso eu não preciso ter medo, nem nenhum tipo de insegurança, porque o Senhor cuida de mim e da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Então é isso, crianças. Vamos ter fé que o mais poderoso do mundo está ao nosso lado. Até a próxima. Um beijo, fiquem com Deus.